Este teorema aqui, que é conhecido como Teorema de Abel, é um teorema interessante, pois se y1 e y2 são soluções da equação diferencial, então esse teorema ele nos fornece uma forma de determinar o Wronskiano dessas soluções a menos de uma constante multiplicativa, sem a necessidade de resolvermos a equação diferencial. Este teorema diz o seguinte: se y1 e y2 são soluções desta equação diferencial, ou seja, são soluções da equação diferencial de segunda ordem linear e homogênea, onde P e Q são funções contínuas em um intervalo aberto I, então o Wronskiano de y1 e y2 é dado por esta equação aqui, onde C é uma constante e nós precisamos calcular essa integral de P de t, lembrando que essa função P de t é a função P de t que aparece aqui na equação diferencial. E essa constante C, ela depende de y1 e depende de y2, mas não depende de t. Além disso, o Wronskiano ou vai ser zero para todo t no intervalo I, para o caso em que C é igual a zero, ou o Wronskiano nunca vai ser zero no intervalo I, se essa constante C for diferente de zero. A demonstração desse teorema envolve duas partes. A demonstração da segunda parte do teorema decorre da primeira parte, e eu vou demonstrar essa segunda parte aqui já de uma vez verbalmente para vocês. Então a segunda parte diz que o Wronskiano de y1 e y2 ou é zero para todo t em I, ou nunca se anula em I. Então, veja bem, como o Wronskiano tem essa exponencial, e nós sabemos que essa exponencial nunca é zero, então esse Wronskiano ele vai ser zero ou não, dependendo se essa constante C é zero ou não. Para o caso em que o Wronskiano é igual a zero, então, para que essa constante vezes uma coisa que nunca se anula dê zero, essa constante precisa ser zero. De outra forma, se essa constante C é diferente de zero, então teremos aqui o produto de uma coisa que é diferente de zero por essa exponencial que é sempre diferente de zero, então teremos que o Wronskiano nunca se anula nesse intervalo I. Então, com isso, nós demonstramos a segunda parte do teorema. Para demonstrar a primeira parte desse teorema, nós partimos do princípio de que y1 e y2 são soluções dessa equação diferencial. Ou seja, tanto y1 quanto y2 satisfazem essa equação diferencial. Então, com isso, nós temos o seguinte. Nós temos aqui a função y1 satisfazendo a equação diferencial e nós temos a solução y2, que também satisfaz a equação diferencial. Multiplicando a primeira equação por menos y2 e a segunda equação por y1, nós obtemos essas duas equações aqui. Somando uma equação com a outra, nós observamos que esse termo aqui cancela com esse termo. Então, teremos esse termo menos esse termo, mais, agora aqui vem esse termo mais esse termo. Nós colocamos a função P de t em evidência. Então, teremos P de t multiplicando y1, y2' menos y1' y2. Esse termo aqui cancela com esse, e do lado direito da igualdade teremos 0 mais 0. Esse fator de P de t nós já conhecemos. Esse fator nada mais é que o Wronskiano de y1 e y2. Então, nós substituiremos esse fator que está entre parênteses pelo Wronskiano.
E o que são esses dois termos aqui? Notem o seguinte. Derivando o Wronskiano com relação a t, nós temos o seguinte. Nós teremos aqui derivada disso menos a derivada disso. A derivada disso é a derivada do produto. Então, teremos aqui primeiro a derivada do segundo, que está aqui, mais o segundo vezes a derivada do primeiro, que está aqui. Depois teremos menos a derivada disso, que é, ou seja, é o primeiro vezes a derivada do segundo e o segundo vezes a derivada do primeiro. Aí aqui nós observamos que este termo se cancela com este. De tal forma que a derivada do w em relação a t é isso daqui, que é exatamente esses dois termos que nós temos aqui na equação de cima. Então, em vez de usar estes dois termos, nós vamos usar o w', que é a derivada do Wronskiano em relação a t, mais p de t, que multiplica isso daqui, que nada mais é que o nosso Wronskiano. Então, esta equação se transforma nesta equação diferencial, que é uma equação diferencial de primeira ordem, em que nós já aprendemos a resolver. Então, nós passamos esse termo para o outro lado da igualdade, passamos o ômega para o outro lado dividindo, e temos isso daqui, e vamos integrar os dois lados dessa equação com relação a t. Então, estamos aqui integrando os dois lados dessa equação com relação a t. Então, aqui nós lembramos que a derivada em relação a x do ln de uma função de x é 1 sobre essa função vezes a derivada dessa função com relação a x, ou seja, a regra da cadeia. E lembrando também que a integral de 1 sobre u du é ln do valor absoluto de u, mais uma constante de integração. Então, essa integral do lado esquerdo se transforma nisso daqui, ln do valor absoluto de w, que é o nosso Wronskiano. Esse menos 1 que está aqui multiplicando a função p de t pode sair da integral. E esse processo todo de integração gera uma constante C1 de integração, uma constante aditiva. Como o nosso objetivo é obter o Wronskiano, e o Wronskiano está dentro do ln, então nós precisamos tirar o Wronskiano de dentro do ln. E para isso nós precisamos usar a função inversa do ln, que é a exponencial. Então nós aplicamos a exponencial dos dois lados dessa equação. Então do lado direito teremos a exponencial do ln, do valor absoluto de ômega. Aí, como a exponencial é a função inversa do ln, então nós teremos do lado esquerdo simplesmente o valor absoluto de ômega, e do lado direito nós teremos a exponencial de menos essa integral mais essa constante aqui. Então nós temos aqui uma exponencial da soma, e nós sabemos que a exponencial da soma é um produto de exponenciais. Então nós obtemos isso daqui. Nós temos então a exponencial de C1 que multiplica a exponencial de menos a integral de p de t dt. Removendo as barras de valor absoluto, nós introduzimos um sinal de mais ou menos aqui do lado direito. Esse fator que está entre parênteses é uma constante, já que está relacionada com a exponencial de uma constante C1. Então essa constante nós vamos chamar de C. Então teremos que o Wronskiano é c vezes a exponencial de menos a integral de p de t dt, e dessa forma nós concluímos a demonstração do teorema. Para ilustrar o uso desse teorema, consideremos o seguinte exemplo. Vamos calcular o Wronskiano das soluções y1 e y2 dessa equação diferencial sem resolver a equação diferencial.
Então, para usarmos o teorema, nós precisamos ter o cuidado de que a nossa equação diferencial seja escrita nessa forma padrão aqui. Ou seja, o coeficiente da derivada segunda precisa ser 1. E no nosso caso, o coeficiente é 2. Então, o que nós fazemos é dividir os dois lados desta equação diferencial por 2. Fazendo isto, esta equação diferencial fica escrita desta forma aqui. Então, comparando a nossa equação diferencial com a forma padrão, nós concluímos que a função p de t é igual a menos 3 e a função q de t é igual a 2. Para calcularmos o Wronskiano usando o teorema, o que nós precisamos é da função p de t. E nós calculamos então usando essa fórmula aqui. O Wronskiano de y1 e y2 é c vezes a exponencial de menos a integral dessa função p, que é menos 3 dt. Então, substituindo a função p de t por menos 3, que é o que nós temos aqui no nosso caso, nós temos então que menos 3 é uma constante multiplicativa que sai da integral. Portanto, teremos aqui exponencial de 3 vezes a integral de dt, e a integral de dt é simplesmente t. Ou seja, o Wronskiano de y1 e y2 é igual a c vezes a exponencial de 3t. Então, desta forma, o Wronskiano fica determinado a menos dessa constante multiplicativa. Nós podemos também calcular o Wronskiano à moda antiga, ou seja, nós determinamos quem que são as funções y1 e y2, que são soluções da equação diferencial, e então calculamos o Wronskiano. Para resolver esta equação diferencial, nós observamos primeiramente que essa é uma equação diferencial de segunda ordem com coeficientes constantes e homogênea. Portanto, nós propomos soluções desse tipo aqui. A derivada disso é isso, a derivada segunda é dada por isso. Então, nós pegamos a nossa equação diferencial, que é 2y duas linhas. Então, vai ficar 2 vezes isso daqui, r ao quadrado exponencial de rt, menos 6 vezes y', menos 6 vezes esse carinha aqui, mais 4 vezes y, que é 4 vezes a exponencial de rt. E isso tudo precisa ser zero. Então, está aqui igual a zero. Colocamos a exponencial em evidência. Então, temos a exponencial vezes 2r2 menos 6r mais 4, e isso precisa ser igual a zero. Como não existe valor de r para o qual essa exponencial seja zero, então quem precisa ser zero é este fator que está entre parênteses. Esta equação é a nossa equação característica e possui duas raízes. Resolvendo então essa equação de segundo grau em R, nós obtemos as raízes R1 e R2. R1 igual a 2 e R2 igual a 1. Então a nossa proposta de solução, que é y igual E elevado a RT, fornece duas soluções. Uma solução y1, que é a exponencial de R1 vezes t, e a solução y2, que é a exponencial de R2 vezes t, onde R1 é 2 e R2 é 1. Desta forma, temos aqui a nossa solução y1, quando R é igual a R1, que é 2, e temos a solução y2, quando R é igual a R2, que é igual a 1. Muito bem. O Wronskiano dessas duas funções, então, será dado por este determinante. A primeira linha é formada pelas funções y1 e y2, e a segunda linha pelas derivadas dessas funções. Calculando, então, esse determinante, nós obtemos que o Wronskiano é menos a exponencial de 3t. Então, comparando esse Wronskiano com o Wronskiano que nós obtemos pelo teorema,
que é esse daqui, ó, o Wronskiano é c vezes a exponencial de c vezes a exponencial de 3t, nós concluímos que essa constante c é igual a menos 1. Para o caso em que as soluções fundamentais são essas duas aqui, y1 é exponencial de 2t e y2 é exponencial de t. Por último, e não menos importante, nós temos esse teorema aqui que estabelece as condições sob as quais as soluções y1 e y2 de uma equação diferencial são ou não são linearmente independentes. Esse teorema nos diz o seguinte: sejam y1 e y2 soluções dessa equação diferencial. Equação diferencial de segunda ordem, linear e homogênea, onde as funções p e q são contínuas em um intervalo aberto i. Então, esse teorema garante que y1 e y2 são linearmente dependentes neste intervalo i, se e somente se o Wronskiano dessas duas funções, dessas duas soluções, for igual a zero para todo t neste intervalo aberto i. De outro modo, y1 e y2 são linearmente independentes neste intervalo i, se e somente se o Wronskiano dessas duas soluções, y1 e y2, nunca se anula neste intervalo i. Este teorema é bastante forte e a ocorrência desses se e somente se garante que nós podemos usar este teorema de trás para frente. Por exemplo, se o Wronskiano de duas soluções y1 e y2 dessa equação diferencial nunca se anula no intervalo i, então o y1 e y2 são linearmente independentes neste intervalo i. Desta forma, nós podemos resumir as informações que nós obtemos nesta videoaula e nas videoaulas anteriores da seguinte forma: sejam y1 e y2 soluções desta equação diferencial, onde p e q são funções contínuas no intervalo aberto i. Então, nós temos este conjunto de quatro afirmações que são mutuamente equivalentes. Ou seja, cada uma dessas quatro afirmações implica nas outras três. Desta forma, quando dizemos que o Wronskiano das soluções y1 e y2 da equação diferencial é diferente de zero para algum valor de t0 no intervalo i, isso é equivalente a dizer que o Wronskiano das soluções y1 e y2 é diferente de zero para todo t no intervalo i, que é equivalente a dizer que as funções y1 e y2 são linearmente independentes no intervalo i, que é equivalente a dizer que y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções no intervalo i. Então, a nossa videoaula de hoje é isso. Espero que vocês tirem um bom proveito dessas informações.